Agora, o que é que tem diferente entre o sal e o açúcar? Se eu botar a mesma massa de tal forma que dê a massa de açúcar, que dê a mesma concentração, quando eu botar uma certa massa de sal, que dê a mesma concentração. Por que os efeitos coligativos não são os mesmos? Aí você tem que lembrar que açúcar, a glicose, açúcar, sacarose, ela é uma molécula, ou seja, são ligações covalentes que ligam os átomos. Se são ligações que ligam os átomos, quando você coloca uma molécula de açúcar dentro d'água, você vai ter lá uma solução de água com essa molécula de açúcar. Mas quando você coloca um sal, tá certo? Eu vou usar uma molécula de sal, a gente sabe que o NaCl não é uma molécula, até para a turma de humanas, o NaCl não é uma molécula. Qualquer composto químico que tenha um metal ligado a um metal, que tem uma ligação iônica, ele não é considerado uma molécula, tá certo? Mas só para, didaticamente, a gente tem esse costume para você fixar melhor. Se eu colocar uma molécula de sal, de NaCl, acontece que o NaCl, ele quando entra em contato com a água, há uma dissociação, tá certo? Então, vai ter o cátion Na e o Cl menos, então, ele dissocia-se, quase não sai. Então, o que é que acontece? Acontece, vestibulando, que ao ocorrer essa dissociação, eu passo a ter duas partículas dentro da água, o Na+, e o Cl-. E a propriedade coligativa ela é alterada de acordo com a quantidade de partículas e não com a natureza. Se eu tenho duas partículas de açúcar e se eu tiver 10 partículas de açúcar e 10 partículas de um sal, lá 5, 4, 5 anos, 10, como a quantidade de partícula é o mesmo, para o efeito coligativo ele é o mesmo, porque ele não quer saber se é uma molécula ou se é um cátion ou um íon, tá certo? Um ânion, tá certo? Você vai depender da quantidade de partícula. Então, o que diferencia a propriedade coligativa é quando você coloca duas soluções de mesma concentração, mas uma você coloca açúcar, a outra você coloca o sal, é que os efeitos coligativos vão ser melhor observados quando você coloca o sal. Por quê? Porque o sal fica dissociado, então você vai ter aí mais partículas provocando o efeito coligativo, as propriedades coligativas, ok? Então vamos responder a pergunta. Por que as soluções eletrolíticas apresentam efeito coligativo mais acentuado do que as soluções não eletrolíticas? Solução eletrolítica é que conduz eletricidade, por exemplo, o NaCl dentro da água, fica o Na+ e o Cl-. Essas partículas elétricas, elas conduzem a corrente elétrica. Soluções não eletrolíticas, glicose, que é uma molécula de açúcar dentro d'água. Então, por que muda? A resposta, devido à dissociação de soluto. Tá? Eu botei aqui simplificado, mas eu expliquei para vocês. No caso do sal de cozinha, você vai ter a mesma concentração, mas você vai ter Na+ e Cl-. Você vai ter o dobro de partículas do que de uma glicose que não há dissociação. A molécula permanece a molécula, ok? Então, é para cá, para cá, para cá. Então, se eu botar um líquido, o mesmo líquido, no recipiente A eu coloco solução de açúcar, no recipiente B eu coloco a solução de sal, de modo que elas têm o mesmo volume desse líquido e têm a mesma concentração. Onde é que os efeitos coligativos vai ser maior? Na que tem sal. Por quê? Porque na que tem sal, as partículas, o NaCl, ele vai se dissociar e assim vai gerar mais partículas do que açúcar, a glicose, que é uma molécula, e não vai ocorrer a dissociação, ok? Então, devido à diferença do soluto e devido a essa dissociação do sal, ele vai ter mais partículas e os efeitos coligativos vai ser maior nessa solução com sal de cozinha do que nessa solução com açúcar, tá certo? Então, lembre-se, é devido à natureza do soluto, ok? Próxima questão. Quem tiver dúvida ou não entender direitinho, acessa nosso blog e revê essa minha aula de novo, ou pega essas questões que estão lá, tira uma cópia, leva para o professor, para um amigo, aprendam bem essas questões, que são questões que têm muito a ver com as matérias e pode ser que apareça aí na prova da UFRN ou no Enem da vida, ok? Próxima